Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos brincar de arquitetura, mas com palavras. É isso mesmo. A gente vai descobrir como, peça por peça, nós construímos os nossos pensamentos e transformamos tudo em frases que fazem sentido. Bora montar juntos esse quebra-cabeça da sintaxe portuguesa. E como em toda boa construção, a gente precisa de um plano, né? Olha só nosso roteiro de hoje. Primeiro, os fundamentos, o alicerce de tudo. Depois, a gente vai direto para o coração da oração. Em seguida, vamos investigar quem é que manda no pedaço, ou seja, o sujeito. Daí, vamos ver como completar o sentido das ideias e, para fechar com chave de ouro, como dar aqueles toques finais que deixam tudo mais rico e bonito. Então, vamos começar. Todo grande projeto, todo prédio começa com o quê? Com uma planta baixa, certo? Na nossa língua, essa planta é a sintaxe. É ela que nos dá as regras, a estrutura, para que tudo se encaixe direitinho e a nossa comunicação não vire uma torre de Babel. Mas afinal, o que é essa tal de sintaxe? Pensa nela como um manual de instruções das palavras. Ela é a parte da gramática que organiza a bagunça, sabe? Ela diz qual palavra vem antes, qual vem depois, qual função de cada uma e como elas conversam entre si para criar um significado. Não basta só jogar as palavras, tem que ter ordem. E como a gente constrói isso tudo? Bom, com esses 3 blocos fundamentais aqui. A frase é a unidade mais simples. Um socorro ou um que dia lindo, se tem sentido completo, é frase. Já a oração é um pouco mais elaborada. Ela precisa, obrigatoriamente, ter um verbo, tipo eu estudei muito. E o período? O período é a construção maior. É uma frase que pode ter uma ou até várias orações para expressar uma ideia bem completa. Certo, já temos os blocos, agora vamos para a fundação, para a base de tudo. Toda construção que se preze precisa de um alicerce firme, né? E na oração, essa base é formada por 2 termos que são essenciais. É em cima deles que todo o resto vai se apoiar. E quem são eles? Sujeito e predicado. É a dupla dinâmica da sintaxe. De um jeito bem simples, o sujeito é sobre quem ou sobre o que a gente está falando. E o predicado é absolutamente tudo o que a gente fala sobre esse sujeito. Um não vive sem o outro numa oração bem estruturada. É tipo Batman e Robin. Ok. Se o sujeito é tão importante assim, a gente precisa virar uma espécie de detetive da língua para conseguir achar ele. Então, vamos investigar os diferentes disfarces que o sujeito pode usar. É como se a gente fosse descobrir quem são os protagonistas das histórias que a gente conta. Aqui, a distinção é bem tranquila. A gente só precisa contar. Se temos um único elemento principal, um núcleo, como em a rua, pronto. Sujeito simples. Agora, se aparecerem 2 ou mais núcleos, como em tênis e vôlei, aí o sujeito é composto. É a quantidade de núcleos que manda aqui. E tem vezes que o protagonista da história está escondido. É o famoso sujeito oculto. Ele não está escrito ali na cara, mas a gente sabe quem é só de olhar para o verbo. Quando a gente fala pegamos o documento, a terminação mos entrega tudo. Só pode ser nós. Ele não aparece, mas deixa o rastro dele. Agora, um caso um pouquinho diferente. No sujeito indeterminado, a gente sabe que alguém fez a ação, mas quem? Não sabemos, ou não queremos contar. E tem 2 jeitos clássicos de fazer isso. O primeiro é usar o verbo na terceira pessoa do plural. Estão pedindo. Quem? Não sei. Eles. O segundo jeito é usar o verbo na terceira do singular junto com a partícula se. Vive-se melhor. Quem vive? As pessoas. Em geral. O sujeito existe, mas é um mistério. Isso tudo leva a gente para uma pergunta bem curiosa. Será que dá para ter uma oração sem nenhum sujeito, sem protagonista nenhum? E a resposta é sim, é possível. Existem alguns verbos, que a gente chama de impessoais, que são tão poderosos que eles sozinhos já formam o sentido. Geralmente são verbos que falam de fenômenos da natureza, tipo choveu, amanheceu, ou de existência, como o verbo haver no sentido de existir. Havia muitos alunos. Nesses casos, a oração inteira é só predicado, não tem sujeito. Muito bem. A fundação da nossa casa já está pronta. Sujeito e predicado. Agora vamos passar a fiação, instalar os canos. São os termos que a gente chama de integrantes, porque eles completam o sentido dos verbos e dos nomes e garantem que a comunicação flua direitinho, sem curto-circuito. Então, alguns verbos pedem um complemento direto, sem nenhuma barreira no caminho. Por exemplo, quem quer alguma coisa. Queremos liberdade. Liberdade se liga direto no verbo, sem precisar de nada. Isso é um objeto direto. Já outros verbos precisam de uma pontezinha para se conectar com seu complemento, e essa ponte é a preposição.
Quem gosta, gosta de algo. Eles gostam de ti. Esse de é a preposição. Aí temos um objeto indireto. O pulo do gato é ver se tem preposição ou não. Agora, olha só que caso curioso. A mulher venceu o homem. O verbo vencer não pede a preposição a. Então por que ela está ali? Para evitar confusão. Se a gente tirasse a frase a mulher venceu o homem poderia ter o sentido oposto. A preposição aqui serve para deixar claro quem venceu quem. É o que a gente chama de objeto direto preposicionado, um recurso usado para dar mais clareza ou ênfase. E olha que interessante, não são só os verbos que às vezes precisam de um complemento. Alguns nomes também são meio carentes e precisam de uma ajuda para fazer sentido. Se eu digo tenho certeza, a pergunta fica no ar. Certeza de quê? A resposta, da sua vitória, é o que a gente chama de complemento nominal. Ele completa o sentido de um nome, e não de um verbo. Nossa construção está quase pronta, a estrutura principal está de pé. Mas a gente pode deixar ela mais bonita, mais detalhada, né? Chegou a hora dos termos acessórios. Pensa neles como a decoração, os móveis, o paisagismo, são os elementos que adicionam informação e estilo para nossa oração. O primeiro item de decoração é o adjunto adnominal. O próprio nome já dá a dica, adnominal, ou seja, junto do nome. Ele fica ali coladinho no substantivo para dar mais detalhes sobre ele, para especificar ou dar uma qualidade. No exemplo, o, inovador, os e dois são todos adjuntos adnominais que estão ali, enfeitando e especificando os substantivos poeta e poemas. Já o adjunto adverbial é o cara que dá o contexto da situação. Ele modifica a ação ou uma qualidade adicionando uma circunstância. Ele responde aquelas perguntinhas clássicas: quando, onde, como, por quê. Na frase, talvez a ignorância tenha cura, a palavrinha talvez muda tudo, né? Ela adiciona uma circunstância de dúvida à oração inteira. E por último, mas não menos importante, o aposto. Pensa no aposto como uma pausa para explicação. É um termo que a gente encaixa na frase para explicar, resumir ou detalhar alguma coisa que a gente acabou de dizer. Quando eu falo aprecio esses tipos de música e logo em seguida listo MPB, samba e blues, essa lista é um aposto. Ela está ali só para explicar que tipos de música são esses. E é isso. A gente partiu da planta baixa da sintaxe, levantamos a fundação com o sujeito e predicado, passamos toda a estrutura interna com os complementos e, por fim, demos os toques finais com os termos acessórios. Montamos a estrutura completa da oração. Agora que as ferramentas e as peças estão aí, a questão que fica é: qual vai ser a próxima frase incrível que vai sair daí?